No coração sombrio do sul da França, um pesadelo tomou forma. Este mal ficou conhecido ao longo dos séculos como a Besta de Gévaudan. Se tratava de um só monstro, ou uma alcateia deles. Ninguém nunca soube ao certo. Entre 1764 e 1767, deixou um rastro marcado por medo, sangue e morte. Mais de 100 vidas ceifadas, quase 50 sobreviventes mutilados. A cada ataque, a cada vítima, a cada choro, a lenda crescia. E até hoje, uma angustiante pergunta ecoa nas sombras. O que? Ou talvez quem assolou Gévaudan? No início do verão de 1764, um silêncio denso tomava conta das florestas da antiga província de Gévaudan. Foi ali, na floresta de Mercoire, perto da cidade de Langogne, que uma jovem pastora de gado se deparou com algo inexplicável. Uma criatura parecida com um lobo, mas que não era um lobo, como ela, bem assustada, relataria às pessoas do povoado no dia seguinte. O que quer que aquilo fosse, avançou contra a jovem. Porém, os touros da manada que ela pastoreava reagiram, investindo contra a fera e mantendo-a acuada. Mas a criatura não desistiu, atacou novamente e mais uma vez foi repelida pelos assustados bovinos. Pouco tempo depois, em 30 de junho de 1764, a besta deixou a primeira vítima confirmada. Jeanne Boulet, de apenas 14 anos, morta perto da vila de Les Rabacs, nas proximidades de Langogne. No dia 1º de julho, a jovem foi enterrada, mas não recebeu os sacramentos, pois não teve a chance de se confessar antes de morrer. Na certidão de sepultamento, um detalhe arrepiante: a causa da morte foi registrada como obra de uma fera feroz. Isso sugere que Jeanne não foi a primeira vítima, mas a primeira reconhecida. E a morte não tardou a voltar a visitar aquela província. No dia 8 de agosto do mesmo ano, outra jovem de 14 anos, moradora do vilarejo de Masmejean, na paróquia de Puy-Lohan, também caiu diante da besta. Assim, 2 vidas foram ceifadas no Vale do Allier, dando início ao rastro sangrento da lendária Besta de Gévaudan.
Após os 2 ataques iniciais, o medo começou a se espalhar pela floresta de Mercore e seus arredores. Novas vítimas surgiam, uma após a outra, deixando a população apavorada. De repente, a vida de todos na região havia virado de ponta cabeça. Logo, o terror absoluto tomou conta da província de Gévaudan. A fera não escolhia suas presas. Homens, mulheres e até crianças eram atacados sem piedade, bastando estar sozinhos e quase sempre quando cuidavam do gado nas florestas. O detalhe mais perturbador era a precisão e a intenção da criatura. Relatos descreviam que ela parecia mirar apenas na cabeça ou no pescoço, como se soubesse exatamente onde atacar para matar. E quanto mais os testemunhos se acumulavam, mais aterradores se tornavam os rumores. Havia quem jurasse que a fera possuía habilidades sobrenaturais. Alguns diziam que ela podia caminhar ereta sobre as patas traseiras, como um ser humano. Outros garantiam que seus saltos desafiavam as leis da natureza, cobrindo distâncias impossíveis para qualquer animal comum. Mas a mais preocupante das crenças é a de que nenhuma arma poderia detê-la. Balas pareciam não surtir efeito, e muitos afirmavam ter visto a criatura se levantar novamente, mesmo após a alvejada, como se a própria morte não tivesse poder sobre ela. E assim, incidente após incidente, a sombra do mal pairava sobre Gévaudan, a marca da besta, alimentando lendas que atravessariam gerações. – 31 de dezembro de 1764. No último dia desse fatídico ano, a tensão em Gévaudan havia alcançado seu auge. A cada semana, novas vítimas surgiam, e o povo, tomado pelo medo, buscava explicações que iam além da compreensão humana. Foi então que o bispo de Mende, que também era o conde de Gévaudan, ergueu sua voz em meio à angústia coletiva. Seu chamado ecoou como um veredito divino naquilo que ficou conhecido como o mandamento do bispo de Mende. Nele, conclamava todos os padres da diocese a levar aos fiéis uma mensagem dura e implacável. A fera não era um simples animal selvagem, mas sim um flagelo enviado por Deus para castigar os homens por seus pecados. Evocou a ira de Deus pregada por Santo Agostinho e repetiu a advertência do profeta Moisés: armarei contra eles os dentes das feras. E assim, sobre os ombros de uma população já aterrorizada, caiu um fardo ainda mais pesado. Não bastava a fera demoníaca que assolava Foscampos e ceifava a vida de seus familiares. Era preciso temer também a mão invisível da punição celestial. Seguindo o mandamento do bispo, velas ardiam diante dos altares, penitências eram feitas e corações aflitos buscavam no céu uma resposta. Ou talvez a clemência que desse um fim à tragédia que tomava conta de Gévaudan.
Apesar das preces que ecoavam pelas igrejas e capelas, o sangue continuava a manchar os campos de Gévaudan. A cada aurora, novas vítimas eram reclamadas pela fera. Foi em 12 de janeiro de 1765 que um episódio marcou profundamente a memória do povo. Jacques Portefeuille, um jovem camponês, caminhava com outras 7 crianças da aldeia de Villaret quando a sombra da besta surgiu diante deles. O ataque foi brutal, garras, dentes e um rugido que parecia vir das trevas. Mas, unidos, aqueles pequenos resistiram. Sempre juntos, sempre firmes, conseguiram, em meio ao pavor, expulsar a criatura de volta ao bosque. O feito de coragem daquelas crianças não passou despercebido. O próprio rei Luís XV, o bem-amado em Versalhes, tomou conhecimento do ocorrido. Admirado com a bravura de Portefeuille e dos outros, concedeu-lhes recompensas em dinheiro. E como se buscasse apagar o horror com um gesto de esperança, determinou que o Estado custeasse a educação do jovem herói. Foi então que o rei decretou algo ainda maior. A fera não seria mais um problema apenas de camponeses. O Estado francês entraria em campo para caçar e extinguir o monstro. Mas, enquanto as ordens reais eram espalhadas aos 4 cantos do reino, o horror não cessava. Pouco tempo depois, em 11 de fevereiro, a paróquia de Le Mauzeou foi tomada pelo luto. Ali, uma menina de apenas 12 anos foi enterrada. O registro eclesiástico descreve com frieza o destino cruel. Ela havia sido, de acordo com os registros, parcialmente devorada hoje pela fera devoradora de homens que assola este país há quase 3 meses. E assim, mesmo diante da força da coroa e da fé de um povo, a fera permanecia livre e implacável. Atendendo ao decreto real, foi enviado à província o capitão Duhamel, que era do exército do príncipe de Clermont, que marchou com suas tropas até as colinas sombrias de Gévaudan. O peso da responsabilidade recaía sobre seus ombros, deter a fera que espalhava terror por aquelas terras. Embora a determinação de Duhamel fosse inabalável, logo se deparou com um obstáculo inesperado: a desconfiança e a recusa dos próprios pastores e fazendeiros locais. Sem a cooperação daqueles que conheciam a terra melhor do que ninguém, cada batida, cada emboscada parecia condenada ao fracasso. Por mais de uma vez, Duhamel chegou a encarar o monstro de perto, com o dedo no gatilho e a esperança da província pendendo de sua mira. Mas a desorganização e a inépcia de seus guardas tornaram seus esforços inúteis. A besta escapava sempre por um fio, como se zombassem de cada tentativa. Quando finalmente o animal atravessou o rio Truyère, sem que os habitantes de Le Malziers movessem um dedo para ajudar, a frustração tomou conta das fileiras. O capitão, antes confiante, agora sentia a paciência se esvair. A fera não apenas sobrevivia, parecia prosperar no caos, alimentando-se do medo que paralisava os homens, enquanto a sombra da impotência recaía sobre os soldados do rei. O rei Luís XV teve de substituir Duhamel e suas tropas por caçadores de lobo profissionais, liderados por Jean de Neval. Estes achavam que armar tocaias para surpreender a besta seria a melhor estratégia. Também tinham certeza que se tratava apenas de um ou mais lobos eurasiáticos,
uma espécie comum da região, e focaram nestes em suas caçadas durante 4 meses. Entretanto, possivelmente se enganaram, pois apesar de alvejar vários lobos, os ataques continuaram, novamente forçando o rei a fazer mais uma substituição. Foi incumbido da tarefa François Antoine, um dos membros da equipe de caça do próprio rei, que chegou em Le Mauzier em 22 de junho de 1765. Mas antes que Antoine pudesse empreender sua caçada, um feito memorável estava para acontecer. Na manhã fria de 11 de agosto de 1765, 2 jovens camponesas, Marie-Jeanne Vallet, de apenas 19 anos, e sua irmã Thérèse, de 17, seguiam pela estreita trilha que ligava sua casa à fazenda comunitária. O sol recém-nascido filtrava-se pelas árvores do bosque próximo ao rio de Gers, e tudo parecia tranquilo, até que um arrepio percorreu suas costas. Ao se virarem, o horror tomou forma diante de seus olhos. A temida besta de Gévaudan estava ali, silenciosa, aproximando-se como uma sombra viva. Seus dentes reluziam e seus olhos ferozes anunciavam um ataque inevitável. De repente, apenas por sua presença, o dia virou noite. E então, em um instante que separava a vida da morte, Marie-Jeanne não hesitou. Com uma coragem que parecia vir de forças divinas, empunhou a lança que trazia consigo, e quando a criatura saltou, cravou-a com violência no peito da fera. Um grito cortou o bosque, não das jovens, mas da própria besta. Ferida, a criatura recuou, ergueu a pata sobre o ferimento e soltou um uivo ensurdecedor, antes de se lançar às águas do rio e desaparecer nas correntes turbulentas. Thérèse, em choque, acompanhava a cena enquanto sua irmã, ainda com as mãos trêmulas, chamava por socorro. Quando as autoridades chegaram, encontraram a lança de Marie-Jeanne manchada de sangue fresco, uma prova incontestável do confronto. Marie-Jeanne ainda teve a compostura de relatar todo o ocorrido às autoridades, que ouviam atônitos e procuravam descobrir em vão o paradeiro da besta. Este testemunho, registrado pelo cronista Abbé Pierre Porcher, descreve a besta como do tamanho de um imenso cão de fazenda, de pelagem cinzenta e dorso escuro, com dentes afiados e uma cabeça chata que mais lembrava um pesadelo do que um animal comum. A notícia espalhou-se como fogo. A jovem criada do pároco de Pauillac havia enfrentado sozinha um monstro que aterrorizava a região. Para a imprensa, ela era a Amazona, e seu nome estampou os jornais das cidades do país. Mas para François Antoine, o enviado pessoal do rei para caçar a besta, ela não era nada menos que uma nova Joana d'Arc, que, tal como a Dama de Orleans, possuía uma coragem ímpar. O feito foi tão memorável que, anos depois, erguida diante da igreja de Alvers, uma estátua de Marie-Jeanne imortalizou o momento em que uma jovem camponesa, armada apenas com sua fé e uma lança, ousou desafiar o terror que nem os melhores caçadores do reino haviam conseguido deter.
Assim nasceu a lenda da Dama de Gévaudan, o nome que ecoa até hoje como símbolo de bravura frente à besta. Em 20 de setembro de 1765, o silêncio pesado das florestas de Gévaudan foi quebrado pelo estrondo de mosquetes. François Antoine, o artilheiro do rei, abatia um imenso lobo cinza, de proporções quase míticas. O povo, exausto de medo e de sangue, logo o batizou de Lobo de Chazes, pois tombara próximo à abadia de Chazes, como se até a santidade daquele lugar tivesse testemunhado a queda da fera. O corpo do animal impressionava. Jamais se vira lobo tão descomunal. Antoine, em seu relatório, não hesitou em declarar: Nunca vimos um lobo maior que este. Cremos, portanto, ser ele o monstro que devastou nossas terras. Aqueles que haviam sobrevivido aos ataques, entre eles Marie-Jeanne Vallet e sua irmã, que haviam enfrentado a besta nos arredores da paróquia de Poulac, reconheceram nas cicatrizes da criatura as marcas de antigas lutas desesperadas. Era como se o próprio corpo do lobo carregasse a memória do horror que espalhara. O triunfo foi celebrado com pompa. O filho de Antoine levou o cadáver para ser exibido em Paris, sendo empalhado em Clermont-Ferrand posteriormente. O filho foi até Versalhes, onde a corte o recebeu como herói. François Antoine, por sua vez, não descansou. Precisava exterminar a linhagem da fera. Ele e seus homens caçaram uma fêmea e 2 filhotes da besta, que também foram mortos. Em 3 de novembro, retornava a Paris coberto de glórias, honras e uma fortuna em recompensas. E assim, muitos acreditaram que o pesadelo havia terminado. Orações de agradecimento foram oferecidas, os sinos repicaram e a vida em Gévaudan dava sinais de retomar a normalidade. Mas os mais velhos sussurravam nos vilarejos, nas noites frias e escuras, que o mal não havia desaparecido. Pois o que assolava Gévaudan não era apenas carne e presas, mas um espírito de trevas. Algo mais antigo que o próprio bosque, algo que, mesmo diante da pólvora e do ferro, não podia ser domado. Diziam também que em algum lugar entre os montes enevoados e os vales silenciosos, esse espírito ainda rondava, espreitando, aguardando o momento de reclamar novos sacrifícios. A fome da besta clamava que mais sangue deveria ser derramado. Estariam os anciões certos em seus temores? O mês de novembro passou em silêncio. Nenhum grito nas florestas, nenhum corpo dilacerado nos campos. O povo começou a acreditar que François Antoine, com seu disparo certeiro, havia finalmente posto fim ao terror que assombrava Gévaudan. Em 26 daquele mês, Etienne Lafont, administrador da província, escreveu em carta: Não ouvimos mais nada a respeito da besta. Mas a calmaria não passava de uma ilusão, pois em dezembro os ataques retornaram. 2 garotos, um de 6 anos e outro de 12, tiveram encontro com esse mal indizível. A criatura tentou levar o menor, mas o irmão,
em um ato desesperado de coragem, conseguiu afastá-la. Eles escaparam, mas a sombra da fera voltava a rondar os vilarejos. Pouco depois, recomeçou a matança, com as novas vítimas fatais, uma dúzia delas perto de La Bessère-Saint-Marie. As testemunhas, apavoradas, relataram uma novidade sinistra. A besta não temia mais nem o gado. Até o início de 1766, as mortes vinham de forma irregular. Ninguém sabia ao certo. Seria a mesma besta ou apenas lobos famintos? Contudo, em uma carta datada de 1º de janeiro, Monsignor de Montluc afirmou estar convencido de que o monstro havia regressado. Alertou o intendente de Auvergne, que por sua vez escreveu ao rei. Mas Luís XV se recusava a acreditar. Para ele, a fera já estava morta. A ordem era clara: silêncio. Os jornais não noticiariam mais nada. O povo, da mesma forma que quando esse pesadelo começou, estava sozinho mais uma vez. E quando março chegou, a matança se multiplicou. Sem esperança de auxílio da coroa, o administrador Lafont e outros recorreram a medidas desesperadas. Envenenaram cães e deixaram seus corpos como iscas nas estradas para a besta morrer ao comê-los. Mas o monstro não caiu na armadilha. Cada vez mais calculista, a besta agora havia escolhido um território para chamar de seu. Era a região dos 3 montes, Montmochet, Montgrand e Montchauvet. E foi ali que a criatura revelou uma nova faceta. Já não atacava com a mesma fúria cega, mas com cálculo e astúcia. Era paciente, observadora, quase humana em sua crueldade. O que o povo de Gévaudan não sabia era que o mal havia aprendido com o passado. Aquele não era apenas o retorno da fera, era sua evolução para algo mais perigoso. E diante desse inimigo ainda mais sombrio, Gévaudan mergulhava outra vez no terror. O vento frio soprava sobre os campos de Gévaudan naquela manhã de 19 de junho de 1767. O nevoeiro pairava como um manto fúnebre sobre as colinas do Montmochet, e o som distante de sinos parecia anunciar algo antigo e inevitável. Homens armados, exaustos de anos de terror, aguardavam em silêncio, seus rostos marcados pelo medo de um mal que parecia imortal. No centro da caçada, Jean Chastel montava guarda. Seu olhar era firme, mas em seus lábios tremulava uma prece murmurada. Não era apenas coragem que o movia, era a fé. Diziam que ele havia forjado suas balas de prata a partir de medalhas da Virgem Maria, cuidadosamente derretidas e moldadas sob bênçãos para enfrentar aquilo que não pertencia a este mundo. Quando a floresta se agitou, os caçadores sentiram o mesmo arrepio que assolava o povo havia anos. De entre as sombras surgiu a besta. Gigantesca, com olhos que ardiam em vermelho e irradiando algo de fantasmagórico, ela se movia com uma graça terrível, como se o próprio inferno tivesse lhe concedido vida. Um rosnado ecoou, grave e quase humano. Chastel se ajoelhou, rezou. O silêncio da floresta engoliu o som do vento. E então ele ergueu sua arma,
apontando com a serenidade de quem aceita o destino. O disparo quebrou o silêncio, um estrondo seco que ecoou pelos vales. Quando a fumaça se dissipou, a besta jazia imóvel, seu corpo imenso tombado entre as raízes antigas. O cheiro de enxofre misturava-se ao do sangue, e por um instante o ar pareceu pesado, impuro. Alguns juraram ver algo escapar do corpo, uma sombra que se dissolveu na névoa, como se o mal, por fim, tivesse sido expulso. Jean Chastel se aproximou do monstro caído e proferiu sua sentença. Besta, não caçarás mais. Dizem que desde aquele dia, Givaudan voltou a dormir em paz. Mas, nas noites em que o vento sopra, vindo do Monte Mouché, há quem diga ouvir um rosnado distante, um lembrete de que certas feras nunca morrem, apenas esperam para despertar novamente.